E é um prazer, pastor, Amém. ter Obrigado. você aqui. Deus te abençoe. Obrigado Amém. por ter aceitado esse convite Obrigado. aqui da nossa igreja, tá bom? Fica à Amém. vontade, a casa é sua. Uma alegria, eu moro lá no prédio do Bruno e fico feliz porque eu conheço a esposa dele, foi colega de faculdade da minha esposa, e eu vejo a vida do Bruno lá, com a filha, com a paciência com o povo do prédio, né? Bruno é crente de verdade. Bom, eu sou pastor na 8ª Igreja Presbiteriana, do Rafa também, que está aqui, nós somos irmãos de lá. E eu tenho uma formação em artes plásticas, né? Sobrevivi o curso, né? Como você pode perceber, sobrevivi com poucos arranhões. Fiz o Seminário Teológico Presbiteriano e fiz uma pós-graduação em Sociologia. Eu gosto muito dessa área, né? Da área da intelectualidade, se assim se pode dizer. E já falei sobre esse tema algumas vezes, e uma coisa que me é muito cara, eu pratico jiu-jitsu há muitos anos e consegui a preta depois de longos 20 anos de jiu-jitsu, então é uma faculdade que se faz, né? Quando você está lutando muito tempo, é uma faculdade. Eu sou da Academia do Neném, Vinícius Franklin, Gracie Barra, BH. E é um tema, assim como foi falado, minhas meninas reuniram, certamente falaram a respeito do feminismo e toda essa discussão pró e contra, tudo que pega essa área. E eu quero dar um relato e um panorama histórico do até agora e da gente pensar biblicamente sobre esse tema, porque há reações, há coisas que a gente tem vivido e às vezes a gente não para perceber como é que nós chegamos até aqui. Como é que chega até agora numa discussão dessa? Por que se é necessário, dentro da sociedade, se discutir e ter reações, às vezes práticas mesmo, a respeito dessa questão da masculinidade? Eu lembro, eu estava na 5ª ou 6ª série, o pai de um amigo meu, atleticano daqueles, ele participava de um negócio que se chamava machistas, não sei o que lá, de BH. Era um negócio assim, bem machista mesmo, sabe? E eu achei aquele negócio muito, na época, muito agressivo. Diminuía mesmo a mulher, era um trem. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça, eu fui lembrar esses dias, falei, cara, naquela época tinha uma coisa muito estranha já. Mas o que está acontecendo hoje, que é uma reação positiva, também deve ser refletida, pensada pela igreja, em qual que é o nosso papel diante disso tudo, porque, segundo a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, Paulo fala assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. A gente lembra a instrução de Paulo a Timóteo: tu, porém, seja padrão dos fiéis, tu, porém, que não seja desconsiderado sua mocidade. Ele dá acerca dos bispos e diáconos como é que deveriam ser. E ele vai dando características de homens de liderança da igreja. E a igreja de Cristo é derivada de uma sopa de cultura. A grande verdade é essa. Timóteo, nessa época aqui, estava em Éfeso. Éfeso é bem pior do que BH naquela época. Não porque tinha uma cultura grega e tudo, mas porque tinha gente de tudo quanto é tipo. Mesmo. Olha só, 1453, eu fiz minhas anotações aqui. A 1789,
foi o que a gente chama de Idade Moderna. Acaba no século XVIII. A modernidade, porque isso varia de autor para autor, mas a modernidade ela vai até o século XVIII. O século das revoluções. Lembra? Revolução Francesa. Revolução Gloriosa. Aquilo que é chamado também de Revolução Americana. Isso me faz pensar como eram os homens e faz essa linha panorâmica e volta lá, se você não... Porque eu sei que o Bruno é da área, da filosofia, mas para pensar como que era o homem dessa época. O homem, seja solteiro, seja casado, essa época aqui, do início do protestantismo, é uma época dos piratas, dos alcorceiros, dos samurais, né? Japão feudal. Aqui eles estão acabando com a aristocracia, o povo está lutando contra aquela classe social, tentando mudar o regime, fazer cair o antigo regime. Lembra do feudalismo? Tinha um rei, tinha um povo que trabalhava com as terras, tipo meieiro, mas não era meieiro. Era gente que trabalhava para o senhor feudal. Muitas vezes, esse senhor feudal com título de reinado mesmo. E aí, lembra, 1517, Lutero. Então, olha só, 1517. Lutero faz na religião o que praticamente aconteceu na área cultural. Pós-Idade Média, Lutero está ali na alta, findando, né? A Idade das Trevas. Aí vem o Iluminismo. Sai Deus, vou colocar aqui, de acordo com muitas religiões, né? Deus, o olho que tudo vê. Isso aqui está na nota, né? Sai Deus, independente da forma que se crê em Deus. E quem que entra no lugar dessa época? A razão. O homem, você deve se lembrar daquele... Lembra? Homem Vitruviano, um desenho de Da Vinci. O que é esse desenho? Esse desenho para a humanidade é muito importante. Porque esse desenho, ele tira Deus do centro da história humana e coloca o homem. E o homem é o quê? A medida de todas as coisas. Aí começa aquela turma, Descartes, e o povo pensando a respeito da humanidade, não mais pelo prisma da religião. Então, o homem dessa época, ele não é mais oprimido pela religião. Ele começa a avançar e a evoluir a sua forma de pensar. Dentro da forma de pensar da religião, até mesmo em outros períodos, como por exemplo, lembra? História de Israel. O povo assírio, o povo babilônico, o povo persa, o povo medo-persa, grego, romano, e cai tudo, né? A estátua de Nabucodonosor, não é? Quem era o homem assírio? Eu não estou falando aqui de sexualidade. Homossexualidade não é o nosso ponto. Quando a gente vai tratar dessas questões de masculinidade, não é somente, é um dos pontos. Porque está muita gente preocupada com essa questão da masculinidade agora, século XXI, e acha que é simplesmente ser heterossexual e monogâmico. Vai muito além, tem muito mais coisa nisso. Na proposta de Deus para nós, que é o fechamento dessa história minha aqui. A modernidade, ela tem, segundo alguns, o fim, a modernidade toda, porque depois é a época contemporânea que a gente está, ela termina em 30.
1930. A modernidade. 1930. Aí pensa aí. O homem torna o centro das coisas, não se pensa segundo Deus. Então pouco importa essa restrição sexual da religião, pouco importa a postura de pai, de filhos, a honradez judaico-cristã. Por quê? No velho mundo, Europa, depois Estados Unidos, América Latina, tudo que vem do Ocidente, imagina aí uma linha lá no meio de Israel, assim, ó. Você deve se lembrar desse mapa. Vamos colocar aqui. Tem, sei lá, Brasil, Europa aqui, África, Europa toda retetinha aqui. Aqui na África tem uma península assim. E depois vai, tem Austrália, Japão pra cá. Pensa uma linha aqui, assim, ó. Ocidente. O Ocidente, ele é formado por religiões monoteístas. Tem suas vertentes e tal, mas é principalmente o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, não é? Não tem outra coisa. Claro, na América Latina, América Central, né, e por aí vai, já tem aqui, tem a presença dos índios, muitas tribos com o seu panteão, vamos dizer assim, mas algumas manifestações monoteístas. Quando eu falo é porque tem aí na sua formação algum deus principal. Mas tem outros deuses, mas tem essa organização. Eu entendo pouco dessa questão indígena. Agora, tem tribo que não tem toda a espiritualidade é má. Tribo brasileira, que a gente tem até uma igreja plantada, a tribo povo Yurupidé. Toda a espiritualidade para o povo Yurupidé é mal. Então, tudo deles é medo, porque eles têm que aplacar a ira dessas entidades da floresta e por aí vai. E aí, pense, com o homem no centro, com essa história do homem no centro, começa, vamos pensar aí, uma história. Judaísmo, cristianismo, islamismo, tomando conta dessas áreas, mas pense para o lado direito, principalmente, daqui para lá, né? Islamismo, o Japão shintoísta, budista, taoísta, com religiões de moral muito bem cercadas, com questões familiares muito bem cercadas. Lembra de Paulo falando a Romanos. Aqueles que sem lei viveram, sem lei serão julgados. Serão julgados por Deus, outro pedacinho, com a lei no coração que tem. Aquela lei tem um negócio no homem. Coisa que a própria psicanálise, a área da psicanálise vai falar que o homem tem um sensor dentro do coração, que é colocado na psicanálise o tal do superego, que controla o ser humano. Seja controle social, seja controle familiar, tem isso. Você pode até fazer o mal, mas você sabe que você está fazendo mal. De onde que vem essa acusação? Freud falou um negócio, Rousseau falou um negócio, Thomas Hobbes falou um negócio, o homem é o lobo do homem. Aí o Jean-Jacques Rousseau falou assim, não, o homem é um animal selvagem, né? O bom selvagem. E a gente vai ver na sociedade caminhando aí, nessas eras. E a gente começa em 1945, então. Segunda Guerra. Antes, Primeira Guerra, né? Segunda Guerra. Quem eram os homens da Segunda Guerra? Eram meninos, com seus 17 anos, pilotavam um avião, que era uma lata que voava e que soltava tiro. Não sei se já tiveram, tem muita gente que joga esses jogos de avião, e eu tive a oportunidade de ver uma cápsula de um avião desse uma vez. Olha, um Fusca desses que ele fica lustrando sábado à tarde, né? Eu nunca vi gostar de carro velho igual nós.
o Fusca é melhor. Uma lata com mancha aqui, um negocinho, e o cara quebrava o pau e ia para matar ou morrer. Mas tinha o quê? A pátria para defender. O nome do rei, o nome de seja lá quem for, a família, o nome. Tinha isso no contexto social. Mas lembre-se, qual é o campo das ideias? Porque o que manda não é o que a gente está vendo, é o que a gente está falando. Esse é que é o grande. O que manda na sociedade, e aí o Foucault falou muito bem, é o discurso. É o discurso. Qual é o discurso que está na sociedade desse tempo? Vai tendo a Revolução Industrial, as características, né? O materialismo, tem o tal do Marx, lembra disso? Marx e Engels. Com a Revolução Industrial, muita gente sendo oprimida, sociedade pobre, mas a curva de crescimento da sociedade, de enriquecimento, depois da Revolução Industrial, é um negócio que nunca tinha acontecido na humanidade. Até a Revolução Industrial, todo mundo passava miséria, fome, só a aristocracia que tinha grana, e os burgueses na troca de comércio. Com a Revolução Industrial, teve sim opressão, criança trabalhando 14, 18, não sei quantas horas, morrendo, mulheres e tal. Quando Marx vê isso, ele faz essa leitura da sociedade, ele fala assim, poxa, a sociedade é dividida entre oprimidos e opressores. Com a sociedade sendo dividida entre oprimidos e opressores, tem que haver uma revolução do proletariado para a gente parar com essa opressão. Então a sociedade só vai ser próspera quando ela for igualitária, comum a todos. É claro que é muito mais do que isso que eu estou falando aqui, mas esse é o pensamento. E começa então, antes já tinha havido a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, a Revolução Americana, e agora acontece a Revolução Russa. Mata-se a família do czar, do rei, e o proletariado, os partidos, os sovietes, né, que eram sindicatos, começam a dominar. E começa essa história toda. Pouco antes disso, na França, o que está acontecendo? Napoleão Bonaparte, que depois da Revolução Francesa, notem quem é o homem. O homem é um homem de palavra. O homem é um homem que sai de casa para matar ou morrer. Só que isso já vem caindo. Já vem sendo diminuído. E aí, tem um historiador que ele escreveu vários livros que fala a era dos extremos, a era das revoluções, né? O Eric Hobsbawm, do livro grosso, ele escreveu que teve esse período de catástrofe, que foi Hobsbawm com WN no final. A catástrofe do período das grandes guerras, depois a Era de Ouro, onde o capitalismo promoveu o bem-estar social, e depois o desmoronamento, que vem com o quê? Com a tentativa da antiga União Soviética em fazer o socialismo viver-se na prática. E aí, o homem, ele não estava mais nem pelo rei, nem pelo império e nem pela família. Ele estava por quem? Ele estava por uma ideia. Não pela religião, porque a União Soviética acabou com a Igreja Ortodoxa Russa, ao ponto da sociedade inteira degringolar e ele chamar de volta os padres ortodoxos para tentar salvar aquela sociedade. E o homem começa a lutar pelo quê? Pelo Estado. Pelas ideias. E as ideias vão dominando. E é de fato. Com essa caminhada, o indivíduo começa a perder lugar para o coletivo.
Foi assim na União Soviética, foi assim na questão das mulheres, por exemplo. A gente vê hoje o feminismo na sua jornada, se a mulher for, a mulher pode ser tudo que ela quiser ser, menos dona de casa. Porque o coletivo começa de fato a dominar. E a gente vê século XIX, século XX, esse período pós-guerra. No período pós-guerra, essa luta do indivíduo começa a virar uma luta coletiva. Das nações, dos estados. É como se o homem perdesse uma identidade que o que dava significado para o homem? A própria terra, o próprio trabalho. Quem era o homem? O homem era aquilo que fora seu pai. Não é? Ele poderia até escolher uma profissão, mas ele seria o que seu pai foi. Se ele virasse outra coisa, você nem conseguia mudar tanto de escala social, vamos dizer assim. O homem começa a conseguir, então, a mudar. Muda-se de profissão, o êxodo rural, né? As cidades crescem. O homem começa, então, a viver um estado de bem-estar social, com toda a dificuldade da humanidade, com a miséria nas cidades, com tudo acontecendo. E aí a gente lembra daquela frase: tempos bons e tempos fáceis fazem homens fracos. Isso é uma grande verdade. Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. Quando a gente vê a linha da história, você fala, cara, é isso mesmo. E essa frase, eu não lembro o autor, tem aí na internet, é dito e feito. Quando a gente vem para o pós-guerra, período antes, como que o homem... E é muito interessante a gente olhar a moda e a vestimenta. Como que era o homem antes, ou no período da guerra, 1945? Houve. Os homens se vestiam com alfaiataria, tinha uma padronização, mas a roupa era feita praticamente à mão. Com a Revolução Industrial, as roupas começam então a ser produzidas em série. Uma das coisas que aconteceu com a Revolução Industrial, calça jeans. O homem já não se vestia mais com aquela roupa pesada de linho. O homem começa a se cuidar. O homem começa a deixar de ser aquele homem bronco mesmo. E as áreas intelectuais começam a crescer, a evolução da humanidade. Quando vem o pós-guerra, se tinha elegância. O homem se veste bem, mas começa a ter o quê? A força e a coragem. Pós-guerra, 1950, qual que era a moda dos homens? Motocicleta, o rock and roll começando, James Dean. Vocês devem se lembrar ou não? Eu não sou tão velho assim. Né? O próprio Elvis, já no final ali. A heterossexualidade, a monogamia era o normal. Não tinha essa cultura da efeminilidade. O homem era homem e se mostrava como homem masculino. A força. E aqui eu não estou falando de força física, porque os homens começam a migrar do trabalho braçal. Caráter, palavra. Quando? Agora, qual o problema dos anos 50? Se a gente se lembrar, foi nesse período pós-guerra, lembra-se de Chicago, o problema do álcool. Depois da queda da Bolsa de 29, né, 1929, nos Estados Unidos, e logo naquele período ali, os gangsters, né? Tem até um filme que fala As Gangues de Nova York, que é um pouco antes e que dá origem, de fato, aos crimes de Nova York. O tráfico de uísque, porque tinha a lei seca nos Estados Unidos, não podia. Por que o país fez isso?
para que a sociedade, na pobreza, não degringolasse no álcool. E os caras ganharam muito dinheiro traficando. Produzia-se o uísque e vendia-se esse uísque clandestinamente. Só que depois, nos anos 60, não é mais o álcool. Caminha para frente. O que aconteceu nos anos 60? Foi anos 60, porque os anos 60 e 75 acaba a Guerra do Vietnã. Enquanto estava acontecendo, eu anotei a data, foi de 59 a 75 a Guerra do Vietnã. Enquanto estava acontecendo a Guerra do Vietnã, e há discussões se a Guerra do Vietnã, se esse lobby contra a Guerra do Vietnã foi proposital de outros países, mas enquanto acontecia a Guerra do Vietnã, nos Estados Unidos aconteceu o quê? Uma luta pela paz. E aconteceu o Woodstock, e aconteceu a mudança desse prisma. E uma questão muito forte, que é a liberdade sexual, a revolução sexual. A revolução sexual veio simplesmente porque os jovens estavam lutando contra essa situação de guerra do Vietnã, porque tinha muito jovem indo para a guerra do Vietnã, uma guerra burra, onde os Estados Unidos perdem. E os Estados Unidos matando seus jovens numa guerra estúpida. O povo começa a lutar contra isso, então vamos viver, lembra? Paz e amor, né? O símbolo do pé de galinha, que os crentes ficam tudo desesperados. O que começa a acontecer nesse período? A heterossexualidade é uma coisa que não começa a não se importar mais. E a homossexualidade também é uma coisa que começa a não ser escandalizada. Logo depois vai ter 80. Mas de onde que vem isso? Vem daquilo que a gente muito ouviu falar, a tal escola de Frankfurt. Homens que saíram de Frankfurt, na Alemanha, perseguido pelo nazismo, vão para os Estados Unidos, correto, Bruno? E plantam suas ideias, que pega a ideia do marxismo, que é um materialismo dialético. Antítese, tese, antítese, síntese. Você vem com uma ideia, eu vou com a minha, dessas duas ideias contrapostas vem uma nova ideia. Como, por exemplo, você vem com a ideia de que o homem é um ser pensante, eu venho com a ideia de que o homem é um ser pensante e pode produzir muito para a sociedade, então quer dizer que a sociedade caminha para um progresso. E esse materialismo dialético fala que tudo que importa é isso que a gente vê, e tudo que existe é isso que a gente vê, e depois tem o existencialismo. Tudo que importa é isso que a gente vê. A sociedade é só isso. Então nós que temos que transformar a sociedade. Se você quer mudar a sua mente, ou quer mudar o seu bairro, ou quer mudar a sua rua, você tem que fazer alguma coisa. Quando isso, aí tem um homem que chama Marcuse e vários outros. Quando esses homens escrevem textos, fazendo propostas de novas maneiras de se pensar na sociedade, pegando a base de Marx e Engels lá atrás, mas tirando essa coisa do proletário, do trabalho, da opressão do dinheiro, agora o que oprime o homem e a mulher e o que oprime a sociedade? Os discursos. Se antes quem oprimia o trabalhador era o seu patrão, operário de todo mundo, trabalhador de todo mundo, univos, proletários. Se antes quem oprimia a mulher era essa circunstância da família, agora vai tendo cada vez mais nome. Quem oprime a mulher é o homem. Qual que é o grande problema da mulher, segundo eles? O grande problema da mulher é o matrimônio. Sabe por quê? Porque a mulher, na visão deles, é patrimônio do homem.
E o homem não pode ter patrimônio, porque o patrimônio é comum. Nota como é que as ideias vão mudando a sociedade, e tudo isso que esses homens foram escrevendo, observando na sociedade, de estruturas, eles vão mudando. Através de quê? De discurso. Sabe quais foram dos maiores propagadores do discurso da escola de Frankfurt? Hollywood e a área cultural. Porque como que o homem muda? Para nós crentes, a gente entende que isso é o pecado do coração do homem, a queda do coração do homem, mas parece-me que tem um espírito por detrás disso. Só pode ter. O homem, então, começa a mudar a maneira de viver a sociedade, de encarar a sociedade. E nos anos 60, qual que é a palavra? Transgressão. Nós vamos transgredir para arrebentar com o status quo, isso que está na sociedade, para a gente avançar. Então, a heterossexualidade é um tabu que deve ser quebrado. Nessa época vem a efervescência dos movimentos sociais. Não é? A efervescência. O que está acontecendo no Brasil? 64 estanca o quê? A ditadura militar. E não caiamos nessa discussão boba de achar que não foi ditadura. Foi ditadura. Não foi uma ditadura cubana, mas foi horrível. Para muitos. Para alguns que viviam ali uma vida comum. Mas imagina você jovem, estudante. Possivelmente muitos de nós aqui ia dar um grito contra as coisas que aconteciam. A gente não está vendo acontecer agora no nosso país? A gente não está endoidando? Imagina naquela época. E aí, drogas, sexo e rock and roll, porque antes tinha o problema do álcool. Com a Revolução, e muitos desses ideólogos foram defensores de drogas mesmo. Foucault, que morreu com AIDS, é um carecão assim, vida devassa. Foi um dos grandes homens que pautaram as ideias da época. Na música, na literatura, nas artes. Pouco antes disso aconteceu no Brasil, né, a Semana da Arte Moderna. Porém, nessa época aqui é o pós-Jovem Guarda, né? Aí os Novos Baianos, o Iê, 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 não é? E o Brasil começa, como todo mundo, a ter essa liberdade. Isso é na Europa. No Oriente Médio, teve a Revolução Islâmica, que aí ao invés de amolecer, endureceu mais, né? Agora, esses movimentos sociais, tudo aconteceu. Com a crise do petróleo, com um monte de coisa acontecendo nessa época, foi, apesar dessa crise, uma era de ouro. Lembra da era de ouro dos Estados Unidos? A era de ouro dos Estados Unidos era que o povo de Governador Valadares ia fazer a América nos Estados Unidos. Nós vivemos isso aqui em Minas. Não sei se você sabe. Porque agora o povo vai lutar lá, mas antigamente foi muita gente que enriqueceu nos Estados Unidos. A era de ouro, Mickey, Walt Disney, os grandes filmes, os Estados Unidos no mundo, e nesse período da Guerra Fria. Um tratado de não violência entre Estados Unidos e União Soviética, não é? O muro, a queda do muro, eu anotei aqui, a queda do muro, quem lembra a data? 89? Foi que eu tinha anotado. Bom, eu anotei na outra folha. 89. E aí, note aquela corrida ao espaço. Olha como é que o homem já foi mudando e como é que a sociedade agora já está. Porque não tem como a gente falar e observar toda essa reação que está acontecendo agora sem perceber de onde foi nossa queda. E a nossa queda, a queda do homem,
não é um trupicou e caiu. Veio trupicando, sabe? Não sei se você já caiu catando cavaco. Um amigo meu caiu catando cavaco na rua, na hora que ele caiu, ele fingiu que desmaiou e deitou, chamaram o SAMU pra ele. Porque não queria levantar de vergonha, na frente da padaria. Morreu de vergonha. E aí, anos 80. Sabe o que é muito interessante? São coisas assim. Eu sempre fui muito ligado em desenho animado, em filme e em quadrinho. Foi o que me salvou. Quem me salvou na minha adolescência não, antes disso, na minha infância, foi o Stallone, cara. Eu tenho uma dívida de gratidão pelo Stallone. Sylvester Stallone. Rambo, Rocky. Uma dívida de gratidão com aquele cara. Sério mesmo, sou doido pra ver ele um dia. Isso daí era o quê? E o Bruce Lee. Bruce Lee. O Van Damme é muito bom, porque eu tinha um filme, Retroceder Nunca Rendesse Jamais. O primeiro filme do Van Damme. Van Damme foi. O Schwarzenegger também. Era a época dos machão do cinema. Não é? Isso é o quê? 85. Os anos 80 e 90, eles são meio que juntos, assim. A passagem é meio nebulada, assim, mas quando você vai ver, no período dos anos 60, a moda já era toda colorida. Nos anos 80 e 90 é a extravagância. Anos 80 e 90 é Xuxa. O que começa a acontecer na sociedade? Ao mesmo tempo que a sexualidade... Você já viu o programa de TV dos anos 80? Cara, nós ficamos sem graça. Se você vê do lado do seu menino, sua menina na televisão, a banheira do Gugu. Rafael é novinho, não sabe o que é uma banheira do Gugu, né, Rafael? Não viu a Ellen Ganzaroli correr atrás do sabão com o Tiririca. Você não viu isso, cara? Vocês viram isso? O senhor lembra, né, mestre? Eu lembro, bons tempos, hein, mestre? Você já era crente? Não! Bons tempos mesmo. E aí, lembra dessa época? O nível do apelo sexual. Pós-liberdade sexual. Pós, muito tempo, mas pós-liberdade sexual. Agora não tem tabu mais. Nudez, as músicas, o traje a rigor, a capa do disco, pelado, nu com a mão no bolso. Era o cara pelado, tanto é que o Roger depois pousa para G Magazine. Pensa, como é que o homem está nessa época? O homem começou a perder a identidade total. Quem são os heróis da nossa infância? É Rambo, é He-Man, ele homem. Já parou para pensar nisso? Eu tenho o He-Man tatuado na perna. He-Man. Ele homem. Literalmente. Qual é? E não só nessa figuração, mas os super-heróis. Os super-heróis têm identidade clara. É super-herói, é bom, e o vilão é mau. O que acontece hoje? Nem o super-herói é totalmente bom, e nem o vilão é totalmente mau. O vilão tem justificativa, o super-herói tem queda. Antigamente não. Antigamente era o super-homem, que eu... paixão da minha vida também, Christopher Reeve. O super-homem, ele não é super-homem por causa somente dele ser um alienígena e ter super força, não. É o caráter dele. Ele não mente. Quando o universo da DC, que é o do super-homem, do Batman, do Flash, da Mulher Maravilha, está nessa era de ouro dos Estados Unidos, que faz parte também, super-homem, a águia, a bandeira dos Estados Unidos, logo depois vem quem? Vem a Marvel. Quem são os heróis da Marvel? O adolescente com histórias mais humanas, com sofrimentos. Perde-se aquela divindade dos super-heróis da... Perde-se não, né? Mas começa a ter outras propostas. E a sociedade caminhando. O quadrinho foi proibido nos Estados Unidos, porque ia desvirtuar os jovens. E aí a sociedade vai caminhando. E essa extravagância das cores, as silhuetas, as formas,
é o jazz. Lembra do jazz? As mulheres usavam acho que um trem na canela assim, aí tinha aquelas dancinhas, as mulheres ficavam dançando na frente da televisão. Começa a questão da silhueta, aí a lambada. Olha o que está acontecendo com a sexualidade no Brasil. E onde está o homem nesse papel? Ou ele é colocado como um tarado sexual, ou já como um homem violento. Aqui eu estou falando, não é que isso está acontecendo na sociedade e a todo tempo assim, porque a gente tem a igreja caminhando, a gente tem o movimento pentecostal acontecendo, não é? Em 1900 e pouco. A gente tem a chegada do Simonton no Brasil, plantando a Igreja Presbiteriana do Brasil. E a igreja está caminhando, mas a cultura, a arte é o que pauta a sociedade. E quando a gente vai ler, eu não estou falando da sua família, de mim, dos nossos pais, não estou falando o que está acontecendo, porque isso entrou na gente também. Não tem como negar. E aí, quando começa essa pós-ditadura, pensa aí, Caetano Veloso, Gilberto Gil, que foram exilados e voltam e tomam conta da cultura nacional, Secos e Molhados, lembra? Nem Mato Grosso. O que acontece nos anos 80? É o fervor da comunidade GLS. Você conhece o povo LGBT, mas você já ouviu falar da sigla GLS? Era tão mais fácil. Não era? Era mais fácil de definir. Antes era gays, lésbicas e simpatizantes. Agora é LGBTQIA+. O que entra nesse... colocaram. Tem. E a grande questão é que tem um P no meio ali, que falam que é de uma coisa e a gente vai descobrir do que é. E aí, o que começa com isso? Não é um recrudescimento, é igual Todd, né? Assenta. Porque as ideias vinham, agora as ideias assentam. E aí, anos 80 e 90, esse fervor, quem é a banda dos anos 80 e 90 no rock and roll, por exemplo? Queen. O que aconteceu nessa época, dos anos 80 e 90? A AIDS. O que acontece? A queda do Muro de Berlim, os ídolos musicais e as organizações sociais aumentando. Só que, quem são os homens da cultura segundo as artes? Vamos pensar em desenho animado? Porque começa, nessa época, 80 e 90, a ter, por exemplo, os irmãos Cara de Pau, Dois Gangster, Trapalhão, os caras de música também, mas com aquela estética de gangster. Tinha os irmãos gêmeos, Schwarzenegger e Danny DeVito, que no final o Danny DeVito ele toma o lugar porque ele era o coitado, né? No desenho animado, quem é o homem da família do desenho animado nos anos 80 e 90? Fred Flintstone, Homer Simpson. E você viu a família Dinossauro. Não preciso falar mais, porque tem outros, tem os Jetsons. Antes tinha os Herculoides. Você lembra dos Herculoides? Aquele bichinho. Os Herculoides eram uma família, numa era pré-histórica, que o pai protegia. Tinha Johnny Quest. Era um pai com seu filho e o Bandite, o cachorrinho, e o pai era um herói. Quem é o Homer Simpson? O Fred Flintstone. Um cara cansado do trabalho, que vive a reclamar, onde a mulher tem mais responsabilidade que ele, um homem que não resolve as coisas. O Homer Simpson, então? Se uma vez a gente tinha He-Man, agora a gente tem o Homer Simpson. Pesado. E aí, vem se desenvolvendo a história, o homem agora começa a perder lugar. Não é nem para o homem, para outro homem, e muito menos para a mulher, para a máquina. Anos 2000.
Olha para onde que a gente está caindo. E a inteligência artificial não é uma coisa da agora. Tem um filme antigo, aí, do menininho, se eu não me engano, é de Isaac Asimov. É um livro. Se for falar de livro, a gente está aí com o livro 1984 acontecendo. Tudo que foi predito está acontecendo. Nas artes, na literatura. Qual que é o super-herói da agora? Se você falar assim, qual é o desenho... Você tem menino. Qual que é o seu mais velho? 2 anos. Nossa, você tem 3 meninos. O mais velho tem 2 anos? São gêmeos. Ah, tá. Que susto, velho. O cara tá bom demais na buscada. Agora, praticamente não tem. Eu Robô. É esse mesmo. É aí. Tem o Wall-E. Lembra? É um robozinho. Qual que é a sociedade do filme? O Wall-E é dos anos 2000. Qual é a sociedade do Wall-E? Depois você vê, lembra? Qual que é o nome da boneca, da robozinha que flutuava? Eva. Wall-E. Lembra? Qual que era a sociedade? Uma sociedade doente, na cadeira, vendo coisas. Tem um homem que chama Walter Longo. Ele foi diretor da editora Abril e escreveu um livro, Era Pós-Digital. Há muito tempo falando desse negócio, eu tive com esse livro. Ele falando como que se dá a sociedade, nós já estamos nisso, eu tinha que ter trazido. Eu achei um Nokia 6120, está lá na minha mesa, assim, ó. Você lembra, deixa eu falar com você, quem é o mais jovem aqui? É você. Quantos anos você tem? 25. Você... Não, ninguém dá nada aqui. Vou fazer uma piadinha bem machão, né? Quantos anos você tem? Eu? 36. Pô, tá bem, velho. Obrigado. 25. Você nasceu, a internet já tinha acontecido. Você nasceu, já tinha telefone bom. Se bobear com não é multimídia, falar isso. Você não sabe o que é um kit multimídia. Você não sabe, você não desenhou no Paintbrush. Nunca rebobinou uma fita. Se eu te der uma fita cassete, uma caneta, você não sabe o que você faz. Michael Jackson foi branco. Você só viu o Michael Jackson branco, você não sabia que ele nasceu preto. E aí, o que acontece? Esse camarada é diferente de mim. Eu vi, meninos, eu vi o telefone nascer. Telefone celular. Se eu falar com ele, uma hora sua ficha vai cair. Ele não sabe do que eu estou falando. Parte das relações que eu falei aqui, ele não sabe. E também o escândalo que dá pra gente de um homem fazer sobrancelha, tudo bem, né? Cada um. Mas um cara se depilar e cuidar exageradamente, que foi antes o metrosexual, agora ultrapassou. Ele não vai se horrorizar com nada. Por quê? Porque ele já nasce nessa época, onde essas ideias já estão fundamentadas, sedimentadas na sociedade. E aí o que acontece com essa questão do homem e máquina? O homem perde a identidade. Aqui eu falo máquina, mas não é máquina, né? É o meio digital. E aí, a internet, a era digital, as redes sociais, e com isso o pessimismo. Pessimismo total na sociedade. Nós estamos acabando. Para onde que nós vamos? A gente não tem mais destino. O que começa a acontecer agora nessa época contemporânea? Tentativas de resposta. Se nós não temos mais destino, o que está acontecendo? Comamos e bebamos, porque certamente morreremos. Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 15 a respeito da ressurreição. A gente não acredita em nada mesmo, mas Jesus ressuscitou. Para nós, a gente tem destino, a gente tem vida, a gente tem direção, a gente tem referência. E o resto? Aí o que pode acontecer? Nós, como já salvamos e já estamos com os nossos botes salva-vidas, os outros que se afundem, né? E isso não pode ser o nosso papel. E aí, com
isso tudo, o contemporâneo dá uma tentativa de resposta. O ser humano perdeu a identidade. Então agora, essa perda de identidade total, porque a gente sabia que a gente era homem. A gente sabia que a gente tinha que ser pai de família. A gente sabia que um homem carrega uma tora de madeira. A gente sabia que é um homem que vai trocar a lâmpada, mesmo com a mulher enchendo o saco da gente a cada 6 meses, uma hora a gente vai trocar. É ou não é? A gente sabia do nosso papel. Hoje, o que aconteceu com a sociedade? Até mesmo o marxismo. Se o Marx visse o que fizeram com o marxismo, ele endoidava. O marxismo de, por exemplo, os símbolos. Che Guevara, o cara que matava, o cara que pegava em armas. Olha os revolucionários agora, revolucionários de Twitter. Então a coisa foi, eu não estou falando de deixaram de ser machão, não. É perda da identidade, da essência humana. Que as mulheres também passaram por isso, mas a gente está aqui só falando de homem. E aí, o domínio do progressismo e a dominação da esquerda política. A esquerda política, que era a oprimida, a minoria, ela dominou o mundo ocidental todo. E não negue, a União Soviética caiu. A Rússia continua do mesmo jeito, praticamente. É claro, abertura comercial, começaram a ter patrimônio de novo, e tudo acontecendo, mas a oligarquia, a democracia suprimida. Não posso falar isso, senão o Putin me acha aqui. Mas é isso que está acontecendo. Nos Estados Unidos, agora, quem é o presidente dos Estados Unidos? Porque já teve o Obama e teve outros democratas, mas quem é agora? O Biden, um democrata. Um homem fraco. Muito fraco. E aí o que acontece? A cultura woke, já ouviu falar disso? W-O-K-E, cultura woke. É o identitarismo, cada um fala o que quer de si. Meus irmãos, tem gente falando hoje que é um cavalo, que é um lagarto, isso é antigo já, que é um tigre, que é um gato. No mínimo, a pessoa é bissexual. A bissexualidade já vem desde 1940, essas questões. Que ela já vem desde antes, por causa das questões desse domínio da razão, o homem começou a observar, não, o ser humano nasce neutro. Ele nasce neutro, mas o homem tende à masculinidade e a mulher tende à feminilidade. Quando acontecem questões na família que não são equilibradas, vão acontecer as diferenças. Quem disse isso? Freud e Lacan. Fui eu não. Os próprios ideólogos deles e teóricos deles. Porque nós temos a palavra como livro de regra de fé e prática. Com essa questão da cultura woke, o identitarismo, cada um é o que é, mas na verdade eu divido a sociedade inteira para dominar todo mundo. Com isso, o isolamento, a violência, o suicídio. Como a sociedade já vinha há muitos anos na questão destruindo a natureza, então a gente está na época de tentativa de resposta. A gente está querendo dar resposta para o que aconteceu, porque o caminho não deu certo. Aí agora é o quê? É o veganismo. Não, vocês estão comendo carne demais, vocês estão destruindo o mundo. O peido das vacas está dando CO2 no planeta, vai acabar com o planeta. Literalmente eles falam isso. Literalmente. Desmatamento. Falaram da questão do peido das vacas, mas é o desmatamento, para a questão da agropecuária, por aí vai. E aí, o naturalismo e o veganismo vira praticamente uma religião. Por quê? Hoje em dia muitas coisas viraram religião, porque não se tem mais religião. A religião tinha saído do centro lá com o iluminismo, no século XVIII. Agora a gente não tem mais nada. A gente não tem Deus. Nietzsche falou, Deus morreu. Deus está morto. E o que ele falou, ele estava certo. Aí todo mundo, não. Ele falou, ele deu uma visão da sociedade. Para a sociedade, Deus morreu. Nós tiramos Deus do centro da história. E aí, qual é a resposta que a gente tem visto agora?
para todas essas loucuras que o progressismo deu. A cultura woke, esses negócios todos, o feminismo de quarta onda, que o feminismo não é mais a luta pelas mulheres e a igualdade, agora é para suplantar os homens. Qual que é a resposta que nós estamos dando, os homens? E agora eu começo a falar. A resposta que a gente está dando é um conservadorismo que é quase um cristianismo sem Cristo. Não, o homem tem que ser o paizão de família. Tem gente usando gravata borboleta. Brasil, sol de rachar. Não, vamos ler Russell Kirk. Vamos ler Roger Scruton. Tudo muito bom. Mas a gente pega e abraça isso como se isso fosse a resposta para nós. Não, o homem tem que coçar o saco e cuspir no chão. E aí, há um tempinho atrás, e eu surfei nessa onda também, a barba. Agora a moda passou, mas há 5 anos atrás, a barba estava no hype, não é? A barba salvou muito o homem também, né? Porque a barba é a maquiagem do homem, né? Então deixa a barba, deixa a barba. Acredita nisso, acredita nisso. Aí, o que acontece? Um endurecimento da sociedade. Pô, se a sociedade está tão puxada, cada um para um lado, e está todo mundo desse jeito, todo mundo começa a endurecer. Aí começam os extremismos. Extrema esquerda, extrema direita. E o homem com esse medo. E aí começa a resposta religiosa. A sociedade está tão sem Deus que qual é a religião que mais avança? A religião mais forte. Mais forte com seus valores mais bem aplicados, porque não se perdeu. Qual que é? A islâmica. Porque os valores não se perderam. O nosso cristianismo virou uma farofa. Não é? Igreja do reteté, a igreja church, a igreja do não sei o quê, o movimento não sei o quê, a teologia da prosperidade, a teologia do coach. Porque o cristianismo, vamos dizer assim, sai da Europa como doutrina, vai para os Estados Unidos e vira mercado, vem para o Brasil e vira carnaval. Essa é a grande verdade, eu acho. Bom, faça a sua leitura. Aí, quando a gente vai vendo tudo isso, agora há uma resposta no crescimento das religiões. Qual é o momento que nós estamos vivendo agora de guerra? Judaísmo contra, ou melhor, vamos dizer corretamente, não, islamismo agredindo o judaísmo, o cristianismo sofrendo em todo mundo, não é? E a Umbanda, as religiões afro crescendo também. O desenho do Scooby-Doo, antes, como que era? Vamos ver agora quem está por detrás desse crime. Aí puxava, era o carinha, não é? Agora, o desenho do Scooby-Doo moderno, vamos ver quem está por trás. É um fantasma mesmo. Mudança da sociedade. Porque agora volta-se a crer em espíritos. Os marxistas, materialistas, ateístas, queimam incenso. Os revolucionários, marxistas, que acreditava na família, no proletariado, são pai de pet. Vocês estão me entendendo? Como é que é uma perda da coisa aí, graças a Deus, por Jesus Cristo, porque a gente tem uma base sólida. Isso aqui não muda. Continua convertendo, continua a gente mudando, continua transformando a sociedade. E aí, agora, vai nós. Culturalmente, qual está sendo a resposta dos cristãos? Qual está sendo a resposta dos cristãos porque a gente está vivendo com a queda da identidade do homem? Extrema-direita, bolsonarismo, direita frouxa, e olha que eu fiz bonequinho do Bolsonaro para vender, hein? E, tô vendo ainda?
Voodoo, espetar. Agora dá vontade de espetar mesmo, vacilou demais. Só um adendo aqui, o Bolsonaro cometeu o mesmo erro dos militares. Fez a esquerda tomar a área da cultura de novo. Mas tudo bem. O conservadorismo cristão. O que é isso? Não existe isso não, hein? Porque se a gente for falar assim, família tradicional, qual é a família tradicional? A minha era tradicional. Meu pai trabalhava pra caramba, minha mãe virada no giraia, eu comecei a usar droga com 13 anos. Cortando esse Belo Horizonte aqui todo, andando a pé, tomando Bauhaus, a vodka do metal. Qual que é a família tradicional? A família de Adão e Eva? Primeiro patricídio? Melhor, família de Ló. Lembra? Qual que é a família tradicional? A família de Davi? Do povo de Israel? Do norte, do sul? De onde? Judá e Tamar. Então, essa proposta humana, conservadora cristã, porque Michael Horton, Cristianismo sem Cristo, lê esse livro. Não resolve, tá? Aí o que a gente faz? Grupo de churrasco. Gente, isso aqui nós estamos fazendo. E eu tenho que falar, porque tudo bem, vamos pensar. Agora, tudo é válido e também tudo é arremedo. Anotei aqui os grupos de homens. Nós estamos aqui por causa disso. Aí. Mas eu tenho que enxergar isso. Aí. Eu faço na minha igreja a fogueira dos guerreiros. Porque tinha o chá das princesas. As meninas juntavam aquela coisa frufruzenta das meninas e tal. Eu sou pastor de criança. Lá na 8ª igreja. Aí eu criei, eu devia ter patenteado, mas pode roubar. A fogueira dos guerreiros, atividade para menino, carregar sacola de compra pesada de pedra, tacar pedra. Ano passado eu comprei barata e joguei no chão, os meninos tudo matando barata. Barata Nutella, né? Não é aquela cascuda que voa, cheia de bactéria. Não, é barata comprada. Esse ano eu estou querendo criar uma nova moda. Não, mas, cara, aí eu vou falar com vocês, não tinha barata nenhuma. Nós guardamos um pote. Nós achamos o pote com mais de não sei quantas baratas de novo, velho. Como que aquilo aconteceu no potinho, eu não sei não. Mas nós somos machos, a gente tem medo de barata. Não. Tem nojo. Sabe que levava as crianças lá? Os pacotes de chiclete, ele doía fazer bisco, você lembra? Fazer o quê? Bisco. O que é isso? Não. Você mascava o chiclete. De tacar? Não, vinha de pé para passarinho. Não, isso daí é muito da roça. Eu sou menino da cidade. Novisgo? Não. Da minha época era mamona, né? Mamona também. Mamona. Mas o mais legal da mamona era fazer o negócio contá-lo, ficar soltando bolinha, né? E aí, o que a gente faz agora? Lembrei, olhei pro irmão ali e lembrei. Anderson Silva, machonaria. Resposta. Legendário. Se não te chamaram, vão te chamar. Você vai. Barato. Aí a resposta, não vou ficar falando demais não, porque vou arrumar problema pra mim agora, não. Não, deixa o pau quebrar, tô nem aí, não. Se quiser, a gente sai na mão, 5 minutos de porrada, depois fica todo mundo amigo, sem perder a amizade. Legendário, vai os caras de mochilinha, meinha, não sei o quê. Eu quero ver igual o povo da roça, uma panelinha preta, né? Mascando, pegando um fumo de rolo, com a garrafa de cachaça, fica no mato o dia inteiro, assim. Ó. Nem a resposta tá dando. Homem ao máximo. E a gente está fazendo o quê? Uma guerra cultural. Quando você usa das mesmas armas do inimigo, você já perdeu. Ou se você usa da mesma linguagem. Saca? Se você ficar, não pode falar todos. Não pode falar todos. Não pode falar todos. Daqui a pouco tem um ou outro falando todos. As crianças estão falando. Porque você está incutindo. É você que não largou. Ah, o cara usou saia. Bicho, trem mais velho do mundo. Não é? Na Tailândia, ó. Ah, e o cara tá pintando a unha. Ah, o irmão vem
Nossa, meu filho falou que é gay. Tá, e aí? Como é que vai ser? A gente vai repetir história de rebelião? Porque assim, se tem um lugar que é o cara... Porque todos nós aqui temos as nossas taras sexuais. Seja hétero ou seja homossexual. Falo, nós aqui, vocês barbados aí. Seja homossexual, ou seja desvirtuado da heterossexual, ou seja uma trava, ou seja uma dificuldade, todos nós temos. Muitos de nós foram abusados na infância. Muitos de vocês, porque eu não, fizeram troca-troca. É papo de homem, tem que falar essas paradas. Entendeu? Fizeram na infância? Vou fazer depois de velho. Tem disso, porque o abuso infantil. Aí você vai falar de sexualidade, não, a sexualidade é heterossexual, tal. É isso mesmo. Agora, se a gente não der a oportunidade da pessoa abrir o coração e sentar aqui e aprender a ser homem, não é machão, essa coisa não é esse estereótipo não. Aprender a caminhar com Cristo, com suas lutas e tudo, se ele não tiver a oportunidade de sentar aqui, lascou. Ele vai aprender aonde? Ele vai ter uma comunidade LGBT que o abrace, ou vai viver excluído, abandonado, ou se mata, que é o que mais acontece, porque a comunidade não vai dar resposta. E a partir do momento, porque eu atendi um rapaz, ex-líder da comunidade LGBT de uma cidade do interior daqui de Minas, que quando ele saiu, eles ameaçaram ele de morte. Entendeu? Aquelas brigaiadas e tal. Isso acontece. Não acontece até na igreja. Só que a gente vai fazer uma resposta ao feminismo. A gente vai fazer uma resposta ao identitarismo. E aqui eu venho com a proposta de Deus mesmo que eu vejo ao homem crente. E qual que é a proposta de Deus para o homem crente? É uma nova proposta? É uma coisa nova, uma revolução cultural? Uma proposta cultural é um reacionarismo? O reacionarismo é um termo da direita, onde você reage àquela questão da revolução da esquerda. Reacionária. Direita reacionária. Qual que é a proposta? A mesma que Deus deu para o homem em Gênesis capítulo 1. Não muda. Não tem o que, a gente não tem para inventar, a gente não tem que inventar a roda. A gente pode criar as atividades, muito legal tudo, amo churrasco. Esse amigo, semana que eu vou falar lá em Divinópolis, é um amigão que eu fui lá uma vez. Ele inventou, há um tempão, o Anderson. O encontro dos caras de manhã era só bacon. Os caras só comiam bacon, velho. Esse que era crente, que esse bobear tinha até cerveja. É muito legal tudo isso, vi aqui. Pô, tem assunto. Ontem, eu fui no final de uma célula da gente lá, tava as mulheres de um lado e os homens tudo conversando fiado do outro. É natural isso, né? É muito legal. Os homens têm que orar juntos, os homens têm que viver a vida da igreja. Somos nós que construímos mesmo. Agora, as mulheres que sempre sustentaram o ministério de Jesus, as mulheres são a maior força da igreja. Eu sou presbiteriano, eu não acredito em ministério feminino. Pastoral feminino, tá. Agora, a mulher é essencial, fundamental e peça da igreja. E Paulo fala em 1 Coríntios 11, o que é o homem, o que é a mulher, nem a mulher, né? Porque o homem veio da mulher, a mulher veio do homem, e os dois são um só no Senhor. Então não mudou nada. E aí, olha só, Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que dão fruto e acham na superfície da terra e todas as árvores que dão fruto e semente. Isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra e todas as aves do céu, em que há fôlego de vida, toda a erva será para mantimento. Então, note, o animal foi feito para mantimento. O fraco, como diz Paulo, não come carne. Isso já é uma queda religiosa para nós. Jejum é uma coisa, né? Mas, porque o homem não foi feito para comer carne. Aqui é Gênesis 1, não é depois de Gênesis 3. Aqui, ó. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus,
e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva lhe será para mantimento. E assim viu Deus que tudo era bom. A palavra central aqui é cultivar. Você vai cultivar a terra. E você vai cuidar do jardim. Isso aqui, a palavra do hebraico, e mesmo depois a traduzida, porque teve uma tradução que chamava Septuaginta, né? Que homens traduziram para o grego, foi até pelo Alexandre o Grande naquela época, da Macedônia, na Alexandria que ficava esses homens. Quando eles traduziram, as palavras era relacionado com trabalho, com culto. A palavra trabalho e culto está relacionada à liturgia. Então a gente tem que trabalhar como um culto, tem tudo relação a Deus, e um homem trabalha. E o homem trabalha como? Sustentando. Não é que o homem trabalha com... Poxa, tem gente aqui que talvez nunca pegou no enxado. Eu nunca peguei no enxado. Eu peguei uma vez para limpar lote de igreja. Nunca peguei no enxado. Então, sustentar. Mas o sustentar não é só o mantimento, é em tudo. Nós, homens, fomos chamados para manifestar em Deus o domínio em todas essas áreas. Nas áreas sociais. Domínio. Domínio. O que é domínio? É que você vai dominar e suplantar o outro? Não. Quando você jogava futebol, você falava, deixa comigo que eu domino. Tal área eu domino. Esse domínio é o que alguns evangélicos colocaram, os 7 montes das áreas, né? Vocês chegaram a estudar isso, né? As 7 montanhas das áreas, área cultural, área não sei o que, área não sei o que. É bem por aí. Deus nos chama a sermos expoentes nisso. Então a gente tem um lugar. Fazer isso, cuidar, é fazer aquilo que era caos ou desorganizado virar cosmo. Caos, bagunça. Cosmo, de cosmético, né? Cosmo. A palavra cosmo, ela não tem só a ver com o universo lá, tal, não. Ela tem a ver com esse equilíbrio. Então Deus nos chama a fazer a coisa organizada de novo. Nossa casa, nossa vida não pode ser uma bagunça. Não pode. Tem que ser organizada mesmo. As coisas têm que estar... A palavra shalom, muito interessante. A palavra paz, né? Shalom. Eu ouvi isso do israelita. Eu não sei se esse negócio está dentro da palavra ou se é uma coisa cultural. É uma coisa para eu pesquisar, que é nada quebrado, nada faltando e tudo em seu lugar. Shalom. Shalom não é essa paz de pacifista, porque o povo cristão não é pacifista. Pacifismo enquanto bandeira, né? Shalom, nada quebrado, nada faltando, tudo em seu lugar. É o papel do homem crente. A lâmpada que está lá na sua casa, e aqui eu entro nessa questão do proteger e dominar. A lâmpada que está lá para trocar tem que ser trocada por você. Mulher desembola. Mulher não garra nada. Mulher é muito mais dinâmica, muito mais potente, muito mais tudo. Eles falam que a gente tem essa caixa do nada, né? E tal, porque a gente precisa da solitude. Homem tem amigo, tem e tal, mas um homem mesmo, ele não tem problema de andar sozinho, não. A gente começa a entender as coisas. Nada faltando, nada quebrado. Tudo em seu lugar. Proteger. Dominar. A força a serviço. É uma força física e esse poder aplicado, da palavra dínamos mesmo. Poder aplicado. A gente tem que usar a nossa força física, que nós temos muito mais do que as mulheres, para protegê-las. E você está vendo a mulher tomando iniciativa. Tem cenas e cenas. O assaltante vem, o cara fica atrás da mulher. Corre. Ele não pode deixar a mulher... Defesa pessoal é quando você sai de casa. A gente tem que botar a mulher pro canto. Andar na beirada da rua. Tomar iniciativa. Porque fomos nós. A vida inteira que salvamos o mundo mesmo. Mulherada acendendo churrasqueira.
Mulher, não dá, velho. Esse negócio que você falou de Shalom, desculpa. Ah. Se você pegar, por exemplo, Gênesis, quando Deus manda Noé construir a arca, ele não fala, vai construir a arca. Uhum. E das coordenadas. Das coordenadas. Tamanho e tal. Tudo. Aí você vê depois do Egito. Deus manda construir o tabernáculo. Uhum. Não fala construir o tabernáculo, das medidas, o tamanho, das cores, o padrão, não sei o quê. Ao longo da história, Deus não fala assim, você vai e faz. Ele te mostra exatamente como é que você tem que fazer a coordenada, o tamanho, a direção. Uhum. Eu acho que faz um pouco sentido você falar do Shalom. Bagunçado. Isso você vê, eu tive a oportunidade, para a graça de Deus, de ir lá em Israel uma vez. Porque Jerusalém antiga é dividida em 4 bairros: armeno, cristão, islâmico e judaico. O bairro judeu é completamente organizado, limpo, bonito. Você entra no bairro árabe, é igual a cultura árabe, comercial, coisa no chão mesmo, aquele negócio tudo de qualquer jeito, que é povaiada gritando e tal. O povo judeu não é perseguido nem à toa, não. O povo é diferente. É diferente. Quanto a essa questão do proteger, a gente tem que defender a sociedade, a vida, a nossa família, tudo contra tudo aquilo que quer fazer voltar para o caos. Então, a arte conservadora, né? O pessoal fala, a arte precisa de... A arte não... Caramba, esqueci o nome do cara aqui. O Huckmacher escreveu A Arte Não Precisa de Justificativa. Eu acho que ele... Não, foi Schaeffer. A arte não precisa de justificativa. Mas a arte cristã, ela não precisa de justificativa porque ela manifesta a glória de Deus. Então você não tem texto por detrás para ficar defendendo o que você vai fazer. A vida cristã é o que é. Você não precisa de justificativa para falar que você é homem. Eu sou homem por causa disso. Eu sou homem porque eu mato barata. Eu sou homem porque eu dirijo. Eu sou homem porque eu saio na porrada. Eu sou homem porque eu acendo a churrasqueira. Não. Tem homem que não sabe acender churrasqueira. Tem homem que não sabe dirigir. Ele é menos homem que o outro. Tem homem que tem problema de ereção. Deixou de ser homem. Tem homem que, tá morrendo, precisando de ajuda de uma mulher na cama. Tá na seu lei de morte, ele deixou de ser homem? Não. Problemas sexuais acontecem. Não é? Quem nunca? Não deixa de ser homem por causa disso. A gente precisa de fazer essa força a serviço de tudo que lhe foi confiado e contra tudo que quer nos fazer voltar ao caos. E a gente tem que cuidar da casa. A força do nosso braço para proteger nossa família, para cuidar da casa e deixar nossa mulher descansar. Eu costumo dizer assim, eu levo minhas filhas no supermercado, faço compra. Eu compro os trem mais caro, errado, e se bobear eu chego só com a filha e a outra ficou no supermercado. Minha esposa volta com tudo no braço, com as 2 meninas arrumadinhas, tudo bonitinho, tudo certo. Ainda fecha a porta do carro com a bunda assim. Agora, eu tenho que tirar a compra, eu carrego a compra, e o homem carrega a compra toda de uma vez só. Isso é a nossa honra. Não é? Os dedos podem ficar dormente, mas é tudo. Agora, eu tenho que lavar a louça. Esse negócio de ajudar em casa. Não é ajudar em casa. Você não está ajudando porque ela é o principal. Eu atendo há 12 anos e cada vez mais eu vejo os problemas das famílias. 90% dos problemas são gerados pelos homens. Falo e bato o pé. Pode ser um pouco a menos, mas mais de 80 é. Com quem que fica o rojão da criança quando o casal separa? Com a mãe. Salvíssimos casos, tem uma mulher que pirou o cabeção e deixa o filho com o pai. Ou ela já não era boa bisca.
o homem trai mais. Agora a coisa está até equilibrando, mas o homem trai mais, o homem agride, o homem de fato está tendo muito problema com o alcoolismo. Quando você vê uma usuária de droga, eu lido muito com usuário de droga, quando você vê uma cracuda sozinha, é raro. Ela está sempre atrás de um homem. Por quê? Deus fez isso, sabia? Quando Deus tirou o homem do jardim e falou que o homem teria o suor o pão pelo suor do seu rosto, ele falou: a vontade da mulher será para o seu marido e a ele cumpre dominá-la. A mulher perdeu a vontade própria. Por isso que nós homens dominamos as nossas esposas. Mas como que a gente tem que fazer isso, não é? Como Paulo falou em Efésios 6. O homem ame sua mulher assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A mulher não tem que morrer no relacionamento, o homem tem. A mulher tem que honrar o marido assim como a igreja honra a Cristo. O homem foi chamado para morrer. Morrer como? Da maneira que você pensar aí. Seja literalmente ou seja sim, senhora. Estou indo. Honrar a mulher. Nós, homens, precisamos de exaltar nossas esposas e fazer delas mais bonitas. Se a sua dona não está bem cuidada, é culpa sua. Então ela tem que estar sempre vibrante. E, para findar, multiplicar e criar. Sexualidade. Heterossexual, monogâmica, mas muito mais do que isso. As nossas vontades precisam de ser orientadas. A área íntima precisa de ser dedicada à nossa esposa. O padrão de Jesus é muito mais alto. Um homem e homem de Deus precisa ser fiel no olhar. Qual que é o problema dos homens agora, pós-era digital? A pornografia. Se você está vendo foto de mulher pelada, revista, ele e ela, de mulher pelada até hoje, tem que resolver isso aí. A pornografia lesa o cérebro. A pornografia causa uma dependência e impede você de olhar uma mulher no olho. Tem várias coisas por detrás disso, mas uma delas é por causa da acusação de Deus a nós. O homem que vê muita pornografia não consegue ter uma relação saudável sexual.